empresa que criou a tecnologia que você vai conhecer agora diz que um dos seus próximos mercados é o Brasil. Ou seja, se eles estiverem certos, em breve teremos empregados de empresas que atuam por aqui implantando chips no próprio corpo para automatizar funções do dia a dia. Será que muita gente vai aceitar essa história? Uma reforma do sistema financeiro internacional que sugere a criação de uma autoridade política mundial. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Se você já é inscrito, meu irmão, muito obrigado pela sua constante presença aqui. É por você que a gente ainda continua fazendo os vídeos, ok? E para você que está chegando agora, fica aqui o convite para você fazer parte da nossa família. Mas primeiro assiste o conteúdo, se você gostar, se você achar que tem relevância, nós ficaremos muito felizes aqui com a sua presença, porque cada pessoa que entra nesse canal, cada pessoa que desperta, a gente considera que é uma resistência, uma força contra o sistema. E não estamos falando aqui de esquerda, nem de direita, nem de nada do tipo. Inclusive, família, eu quero mostrar para vocês uma coisa, eu quero provar para vocês que essa ideia de nova ordem mundial, embora ela pareça ser uma coisa nova, ou alguns queiram dizer que não, isso é coisa de esquerda, isso é coisa de direita, eu vou mostrar para vocês que isso está em tudo. Não importa se o governo é de esquerda, não importa se o governo é de direita, não importa se o país é de primeiro ou terceiro mundo, não interessa. Muitos líderes de vários lugares do mundo, eu vou mostrar para vocês aqui o depoimento deles, tá certo? Vou mostrar também, inclusive, até autoridades religiosas falando sobre nova ordem mundial. E eu quero provar que não importa o tempo que seja e nem o governo que seja, esse desejo de nova ordem mundial, de um governo único, já é muito antigo. E para você que está chegando agora, né, que precisa de uma credibilidade a mais, que vai dizer, olha, como é que eu vou acreditar nessas coisas que você está dizendo? Eu sempre fui doutrinado pelo sistema a acreditar em outra coisa, e você vem com essa. Então eu vou mostrar para vocês que um presidente americano, desde 1941, já estava preocupado com a nova ordem mundial. Ele era o Roosevelt, tá certo? Então preste atenção aí no discurso dele, que você vai ver claramente quando ele fala dessa dominação global, da nova ordem mundial. Veja o discurso do presidente americano Roosevelt em outubro de 1941. Hitler tem constantemente afirmado que seus planos de conquista não se estendem além do Atlântico. Mas os seus radares e submarinos provam o contrário. Como também o seu projeto completo de uma nova ordem mundial. O mapa da América do Sul é uma parte da América Central. Como Hitler se propõe a reorganizar. Este é o plano dele. Nunca irá se concretizar. Então, meu irmão, como você viu aí, não estamos falando aqui de fantasias, estamos falando de realidade pura. E agora sim você vai ver outras autoridades de várias épocas falando sobre a nova ordem mundial, de país de primeiro mundo, terceiro mundo, e esquerda, direita, não interessa quem esteja lá, eles estão todos trabalhando para a nova ordem mundial. Cada um no seu ponto, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, mas estão. E esse vídeo foi especialmente feito para tirar da cabeça de alguns inscritos que eu vi no nosso vídeo sobre a Amazônia, onde apontamos vários pontos errados, várias decisões erradas que esse governo está tomando, inclusive prejudicando mais ainda o país. E eu vi que as pessoas estão polarizadas, elas entendem que existem vilões e mocinhos e os direitistas estão lutando aí contra os comunistas. E você vai ver que essas coisas, todas essas coisas são usadas pelo sistema, meu irmão. E no final deste vídeo eu também vou responder aquela pergunta de muitas pessoas que dizem, olha, mas se ninguém presta, se nenhum governo presta, o que é que a gente deve fazer? Bom, eu tenho uma resposta, irmão, eu vou mostrar isso pra vocês. Já falei, mas muitas pessoas não entendem, então agora eu vou colocar quase que por escrito, para que vocês entendam o que eu estou falando aqui, tá certo? Mas primeiro eu preciso que você veja essas imagens e entenda que a nova ordem mundial é uma ideia velha, embora a mídia tente passar para vocês como uma coisa moderna, né? Modernismo puro, ideias que vão transformar o mundo. Na verdade, a nova ordem mundial é uma coisa bem velha já e que vem sendo tentada aí, inclusive até por Hitler. Você vai ver isso no nosso documentário. Então, como não há tempo a perder, pega agora mesmo coração de galinha frito com inhame e ovo e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do mundo. Eles promovem uma nova ordem mundial. O governo 16 pede uma reforma do sistema financeiro internacional que sugere a criação de uma autoridade política mundial. Nós temos diante de nós a oportunidade de construir para nós e futuras gerações uma nova ordem mundial. Todos terão que usar o chip, é mais do que justo. É o princípio pelo qual estarei lutando durante a próxima fase deste processo.
A Europa também oferece uma nova ordem mundial com falsa paz e segurança. De dentro disto veio uma nova Europa, uma nova ordem mundial. Um novo consenso de como a vida deve e pode ser vivida. A América do Sul também incentiva essa nova ordem mundial. Eu passei metade da minha vida dizendo que era preciso construir uma nova ordem econômica mundial. E você, confia nos governantes do mundo? Veja aqui as prováveis fases de implantação da nova ordem mundial. Fase 1. Implementação do biochip na mão direita ou na testa sob desculpas médicas. Esta fase já está sendo aplicada nos Estados Unidos neste momento. E pensar que algo tão pequeno pode conectar você na sala de emergência. Chip. Um dia você também terá um. Fase 2. Implementação do chip por empresas e bancos privados. Essas empresas receberão incentivo fiscal, preferindo assim a aderir ao biochip. Bom, dessa vez, empresas resolveram mudar drasticamente a relação com seus funcionários. Nos Estados Unidos e na Bélgica, funcionários aceitaram ter microchips implantados embaixo da pele, simplesmente para tornar algumas tarefas do dia a dia mais simples e rápidas. Você entendeu direito, sim. Implante subcutâneo para abrir portas, acessar máquinas e computadores, compartilhar informações e até pagar contas sem precisar do cartão de crédito ou do smartphone. Nos Estados Unidos, a implantação do chip é aprovada desde 2004 pela FDA, a Agência Federal de Administração de Medicamentos e Alimentos. Do tamanho de um grão de arroz, o dispositivo é similar ao usado para identificar animais de estimação. Fase 3. Aplicação do biochip para substituição de documentos oficiais, passaporte, carteira de identidade, CPF, título de eleitor, carteira de motorista e etc. Fase 4. Eliminação de qualquer forma de identidade física para evitar falsificação e ter controle total. Nesta fase, quem não usar o biochip não poderá trabalhar, estudar, receber salário ou qualquer tipo de benefício. Isso deixará quem não aderiu ao sistema totalmente isolado e na ilegalidade. Fase 5. A criação de uma crise financeira internacional para forçar os países a adotarem uma moeda única e um governo único. Toda essa crise financeira global foi premeditada. Modelo de futura moeda mundial cunhada é exibida aos líderes políticos do mundo em 2009. Fase 6. A eliminação do dinheiro físico. Somente depósitos poderão ser feitos de quem ainda possui cédulas, para serem convertidos em dinheiro virtual. Fase 7. Escolha por parte dos presidentes dos países de um governo mundial para governar e intermediar crises e guerras em todo o mundo. Perseguição e prisão em alguns países, para as pessoas que não tiverem o biochip por motivo de sonegação fiscal. Essas pessoas serão perseguidas por não estarem pagando impostos, por não possuírem o biochip para honrarem suas dívidas. Apocalipse 24. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre ele foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte nem nas mãos, e reviverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Fase 9. Algumas teorias de conspiração já cogitam um vírus já pronto em laboratório, semelhante ao vírus da gripe suína. Esse será espalhado na atmosfera, o qual somente as pessoas com biochip poderão ser vacinadas ou medicadas. Isso significa que a pessoa que não permita ser implantada com um chip na mão ou na cabeça não poderá ser atendida em centros de saúde nos Estados Unidos. Todos terão que usar o chip, é mais do que justo. É o princípio pelo qual estarei lutando durante a próxima fase deste processo. Essa vacina já estaria pronta. Cenas do making of do filme O Abate Final. Existe uma teoria de conspiração em que muitos estão convencidos, que tem a certeza de que alguém está a pulverizar produtos químicos tóxicos sobre todos nós. Ex-senadora Kari Johnson. Na verdade, servi durante 4 mandatos na casa. Após servir 8 anos na casa, penso que existem entidades neste mundo que desejam muito ter o controle. É tão triste. Aqui estamos hoje, sentados a olhar para cima e, na sua maior parte, temos um céu completamente azul, sem nuvens. E por vezes pode sair de sua casa no vale pela manhã e ver o céu assim. Mas em 2 horas fica tudo branco, leitoso. O sol não consegue passar, percebe? Começou como um tabuleiro de xadrez que fica todo cheio. Bom, irmão, agora que você viu que, independente de quem seja que esteja lá, eles sempre estão trabalhando para essa nova ordem mundial, e não é de hoje, é desde muito tempo já,
Passa-se ano em ano, eles cada vez adiantam mais esses projetos, estão realmente quebrando as nações e vão implementar essa nova ordem mundial, vão implementar o chip e várias outras coisas. Isso inclusive está na Bíblia. Então, eu vou responder aquela pergunta que todos os inscritos me fazem. Olha, Davi, se todos não prestam, o que é que a gente pode fazer? Irmão, se nenhum presta, se todos estão trabalhando para a nova ordem mundial, o que você pode fazer é simplesmente olhar as pautas que está sendo votada no momento, para você dar o seu apoio ou protestar contra, entende? Davi, eu não estou entendendo o que são essas pautas, são as propostas que o governo faz. Por exemplo, reforma da Previdência, o governo passa uma mentira, em vez de fazer ali a auditoria da dívida pública, que fizemos vários vídeos aqui mostrando, em vez de ele fazer isso, ele vai e mente para a população e diz que aquilo ali é a causa do problema. Então faz essa reforma, muda alguma coisa? Não, não vai mudar, porque esse não é o problema. Você pode olhar esse gráfico aí, você vê que a maior parte do dinheiro que está no nosso bolso, R$ 4,50 mais ou menos, vai para o pagamento, né, a amortização da dívida pública, dos juros da dívida pública. Então não adianta você inventar outras coisas, como o Dr. Enéas dizia, ficar pensando em saúde, educação e fazendo planos e cortes aqui e ali, se você realmente não mexe no X da questão. Então nenhum governo tem peito para isso, porque sabe que vai ficar contra os donos do mundo. Então, meu irmão, o que você pode fazer diante de um quadro terrível como esse é olhar as pautas realmente, olhar o que está sendo proposto no momento e apoiar ou ser contra. Por exemplo, na questão da Amazônia ali. A gente sabe que a Europa faz parte da nova ordem mundial, assim como os Estados Unidos também. Então, se os dois ali estão discutindo, se os dois fazem parte da nova ordem e cada um quer uma coisa, como é que eu sei quem está certo? Não, você vai ver o que é melhor para o país. A Europa ali, quando estava falando com o Bolsonaro, ela estava defendendo para parar o desmatamento e iria dar um dinheiro para que Bolsonaro multasse mais, fiscalizasse mais. Só isso, esse era o ponto. Não tinha nada, mas eles também querem roubar, mas eles levam ouro daqui. Sim, isso acontece, mas não era essa a questão. Eles não estavam querendo legalizar isso, eles estavam simplesmente pedindo que parasse de desmatar, que parasse de destruir a floresta. O governo atual, como vocês sabem, quer tirar os índios dali, por exemplo, com essa conversa. Não, o índio tem que ser civilizado, tem que ser integrado na sociedade. O índio não quer fazer isso, não existe lei que proíba o índio de vir para cá. Qualquer índio que queira vir para a cidade, ele vem. Ele é brasileiro, como eu e você, e a hora que ele quiser fazer isso, ele vem. Então essa conversa que o governo faz é para analfabetos políticos, para pessoas que não entendem nada. O governo aposta nisso. Então nessa hora você tem que ouvir o que realmente está sendo proposto. Se você tem dois lados que são podres e cada um quer uma coisa, você vê o que aquela proposta ali vai trazer para você em benefício ou em malefício no momento. É só isso. Se as pessoas parassem para pensar nisso, mas você vê que o QI do brasileiro parece estar realmente reduzido a de uma ameba. É triste, você olha lá os comentários, eu até convido vocês a lerem os comentários lá, e você vai ver absurdo em cima de absurdo. Muita gente até falando sobre, não, realmente tem que proibir as pessoas de ter filhos, tem que parar com isso, tem que, eu tô com mito. E ainda se dizem cristão, né? Indo realmente contra a vontade do Criador. O que está acontecendo, família, não é um aumento da população, isso é mais uma mentira. Vários e vários países aí estão com problemas com isso. O Brasil, ele não está superlotado. O que está acontecendo no Brasil é que o nosso dinheiro realmente está desaparecendo. Está simplesmente sumindo, porque está indo todo para a mão dos donos do mundo. Os donos do mundo cada vez compram, não só no Brasil, mas no mundo todo. Eles, através de suas empresas, estão se tornando os donos do mundo. E isso acontecendo, realmente o dinheiro fica todo acumulado na mão deles. Porque isso é necessário. Por que, Davi, isso é necessário? Porque eles querem implementar aqui a nova ordem mundial. E para isso as nações não podem ser soberanas. Elas não podem ser autossuficientes, porque se elas forem autossuficientes, elas vão, logicamente, se recusar a se submeter a esse governo único. Entende, família? Uma coisa leva a outra, é um esquema realmente de pirâmide. Mas, enfim, eu acredito que a maioria entendeu aqui. Eu quero que vocês coloquem na cabeça que isso não é uma luta contra a direita ou a favor da direita. É uma luta simplesmente para conscientizar as pessoas a começarem a analisar cada proposta e sem bandeira nenhuma, sem apoio a ninguém. Você tem lá um cara tomando decisões em seu nome, apoiar o que for bom para as pessoas e negar o que for ruim. Só isso. Se as pessoas começarem a fazer isso, já era. Já vamos conseguir dar uma boa atrasada aí na nova ordem mundial. Então eu espero que a minha missão aqui tenha sido concluída com sucesso. E se foi realmente, se você concorda com o que a gente está falando aqui, por favor, passe esse vídeo adiante para que as pessoas se conscientizem e vejam que isso não é uma ideia nova. Essa nova ordem mundial já é um desejo antigo deles e está sendo posto em prática e mostrado como uma coisa nova, mas não é isso. Então fiquem todos com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.